A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, vamos nesta hora, pela graça e a bondade de Deus, meditar na lição número 10 do dia 2 de setembro de 2018, da classe dos jovens da nossa Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, a lição que vai tratar sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, trazendo à memória aqui que nesta revista desse trimestre estamos tratando dos milagres de Jesus, a fé realizando o impossível. O texto do dia está em Marcos 2:5, que diz: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. A síntese da lição diz: ao tratar primeiramente da questão do pecado na vida do paralítico de Cafarnaum, Jesus demonstra que este, na verdade, é o grande problema do ser humano. Qual é o grande problema? O pecado. Então, meditando aqui nesse texto, nesta lição, baseada em Marcos capítulo 2, versos 1 a 8, nós temos algumas questões que são enfatizadas neste comentário da lição da escola dominical. Entre outros aspectos, nós temos a questão da amizade, porque foram 4 amigos, 4 homens, que conduziram aquele paralítico até a casa onde Jesus estava e descobriram a parte do telhado e desceram o paralítico até o centro onde Jesus estava, e ali então ocorreu o perdão dos pecados daquele homem e a cura maravilhosa efetuada por Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos neste milagre, neste evento, neste acontecimento, nós temos um aspecto que a lição faz questão de mencionar com relação à amizade, porque 4 pessoas conduzindo aquele homem, com certeza eram seus amigos. E com relação à amizade, o que a Bíblia nos mostra é que é uma das coisas mais bonitas que existem ou que existe entre os seres humanos, a amizade. Deus mesmo, usando o profeta Isaías, ele chama Abraão de seu amigo. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho escrito por João, ele disse aos seus apóstolos: já não vos chamo servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sim. Então, nós vemos no Antigo Testamento e no Novo Testamento Deus chamando pessoas de amigos. E é uma relação tão linda, é uma relação tão maravilhosa, porque implica numa intimidade e num conhecimento muito profundo. A pessoa que é amiga da outra, ela pode dizer que conhece bem aquela pessoa. É diferente de um colega de trabalho, colega de escola. O amigo é aquele que convive, é aquele com quem as pessoas podem confidenciar segredos, abrir o coração, se aconselhar, desabafar, receber ajuda e ajudar. Então é interessante como Deus, ao chamar Abraão de amigo e também o próprio Jesus chamar os seus apóstolos de amigo, mostra para nós a importância desse relacionamento. É claro que relacionado à pessoa de Deus, nós devemos entender isso numa aplicação muito mais profunda, muito mais abrangente e totalmente diferente, porque todo relacionamento com Deus envolve a redenção através de Jesus Cristo e a revelação do próprio Deus a esta pessoa. Mas com relação aos relacionamentos humanos de amizade, nós temos também na Bíblia um outro exemplo, que é o exemplo de Davi e Jonatas, porque a Bíblia mostra que Davi e Jonatas tinham uma amizade tão profunda que a Bíblia diz que Jonatas amava a Davi como a sua própria alma. Então, o relacionamento de amizade. O livro de Provérbios,
ele trata também da importância da amizade, Provérbios 17, 17. Então, nós podemos ver também com relação aos profetas, embora o termo amizade não seja aplicado, mas nós vemos o companheirismo, que é um aspecto importante da amizade. Por exemplo, Eliseu, Elias, o companheirismo, a fidelidade, a dedicação, a presença constante e a ajuda mútua fazem parte da amizade. Então, aquele homem que estava com aquele sério problema de paralisia, ele não tinha condições, mas ele tinha amigos. E isso é maravilhoso, porque quem tem amigos pode congratular-se, diz a palavra de Deus. E aqueles amigos fizeram o que os verdadeiros amigos devem fazer: ajudar, procurar atender às necessidades do seu amigo, daquele a quem ele dedica a sua amizade. Então esse é um aspecto importante que nós temos nesta lição de hoje, né, com relação à cura do paralítico de Cafarnaum. A Bíblia vai mostrar o contexto deste milagre que ocorreu numa casa. Diz o verso 1 que Jesus estava em casa, talvez a casa de Pedro, ali na cidade de Cafarnaum. Lembrando sempre que Cafarnaum foi um dos pontos centrais do ministério de Jesus ali na Galileia. Não era a maior cidade daquela região, mas era uma cidade onde Jesus desenvolveu grande parte de seus milagres. Ali, na região do Mar da Galileia, ao norte de Israel, ele pregou, ensinou e fez maravilhas extraordinárias. Tanto fez milagres em Cafarnaum, que um dia pronunciou uma palavra muito forte com relação a Cafarnaum, que ele disse: Cafarnaum, te elevas até os céus, será derribadas até o inferno. Porque se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os sinais que em ti foram feitos, há muitos já teriam se arrependido em pó e cinza. Então aquela cidade foi palco e aquelas pessoas daquela geração presenciaram milagres extraordinários, e aqueles milagres eram sinais que atestavam a messianidade e do próprio Filho de Deus, confirmavam a obra messiânica, a pessoa de Jesus como Cristo prometido, o Filho de Deus. Mas mesmo assim, diante de tantos milagres que presenciaram, muitos corações ainda estavam endurecidos, por isso o juízo de Deus com aquela geração foi muito forte. Mas ali estava Jesus na casa. Cafarnaum também era chamado de sua cidade, por causa da ênfase e do tempo e do que ele passou ali em Cafarnaum, efetuando, executando o seu ministério. E naquela casa, naquele dia, ele estava pregando, ensinando, quando aqueles homens chegaram, descobriram o telhado e desceram então aquela maca até na presença de Jesus. Naquele momento estava a casa rodeada de pessoas, muita gente ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus. A aglomeração era muito de pessoas, que o escritor diz que aqueles homens não conseguiam se aproximar carregando aquela cama com aquele paralítico. Então eles criaram uma situação para poder ajudar aquela pessoa. Isso é muito importante, é bonito, quando a gente vê que os problemas e os embaraços que surgem na frente dos verdadeiros amigos, eles não servem para desanimar e recuar, mas pelo contrário, servem para o incentivo, para a criação de oportunidades. Isso é importante na nossa vida. Nós que estamos servindo a Deus, estamos trabalhando para o Senhor, e nós servimos a Deus atendendo as pessoas, ajudando as pessoas e amando ao próximo. Então nós não podemos permitir que as dificuldades sirvam de desculpa para que nós não ajudemos o nosso próximo. Pelo contrário, deveríamos aproveitar as dificuldades como rotas alternativas e uma oportunidade para que novos meios sejam criados para que o benefício alcance as pessoas. Porque aqueles homens
poderiam muito bem dizer, não vamos mais porque não temos como ir, mas eles viram uma possibilidade, descobriram no meio da dificuldade uma luz, uma solução, uma brecha, uma porta, e por ela entraram. Porta no sentido figurado, porque a porta foi justamente alcançar o telhado daquela casa e descer o seu amigo até a presença de Jesus. Eles queriam que aquele homem estivesse na presença de Jesus. Poderiam também esperar, não é, a reunião terminar, mas não queriam correr o risco. Aquela era a oportunidade, aquele era o momento, e eles queriam que ele estivesse na presença de Jesus, para que Jesus pudesse vê-lo. A expectativa é grande e, sem dúvida, havia ali também a fé, porque a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Então Jesus viu a fé daqueles homens. Eles tinham certeza que ao levarem o seu amigo até a presença de Jesus, alguma coisa poderia acontecer e de fato aconteceu. A fé é que nos leva à presença de Deus. A fé é que nos faz superar os obstáculos. A fé é que nos faz ver oportunidades onde elas aparentemente não estão. A fé é que nos faz perceber uma saída no meio de uma situação que parece ser um labirinto, que nós ficaremos perdidos. Mas a fé sempre, sempre a fé em Deus, a fé verdadeira, ela vai dar-nos uma certeza, uma convicção de que o problema pode ser superado através do nosso Senhor. Não através de nós, mas através do nosso Senhor. Por isso que a nossa fé não é fé na fé, não é fé em nós, mas é fé em Deus, porque a solução vem de Deus e Ele honra a fé. Aconteceu então que eles desceram, chegaram com aquela cama até a presença de Jesus Cristo e ali então aquele homem recebeu dos lábios de Jesus a palavra que todo pecador deveria querer receber na sua vida. Filho, perdoados estão os teus pecados. Não há palavra mais linda, mais gloriosa que o pecador possa receber da parte de Deus. O perdão dos seus pecados. Esse foi o ponto alto daquele momento, porque estava ali a solução do problema do pecado do homem. E lembremos que os inimigos de Jesus, os murmuradores, aquelas pessoas que eram contra Jesus, líderes religiosos, que ali estavam, ao ouvirem Jesus dizer, perdoados estão os teus pecados, começaram a murmurar em seus corações e a dizer, que blasfêmia é esta? Quem é este que te está perdoando pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Porque havia, claro, nós sabemos, todo um processo de perdão de pecados que estava situado na cidade de Jerusalém, ali no templo. Era o local onde os pecados eram perdoados, através dos sacrifícios oferecidos ali no templo, através dos sacerdotes. Então todo aquele ritual, todo aquele cerimonial para o perdão dos pecados estava estabelecido ali no templo. Agora, longe do templo, ao norte de Israel, distante de Jerusalém, na cidade de Cafarnaum, um simples mestre, uma pessoa que estava começando a se projetar, que era o próprio Jesus Cristo, dentro de uma casa, pronuncia uma palavra que chocou os ouvidos daqueles líderes religiosos, porque ele estava perdoando os pecados. Quem é ele para perdoar pecados? Que autoridade ele tem para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. As pessoas tinham razão numa coisa, só Deus podia perdoar. Sim, mas o que eles não sabiam é que ali, naquela casa, estava o próprio Filho de Deus, com poder para perdoar pecados. E ele exerceu esse poder porque lhe foi dado essa autoridade. Ele é Deus, ele pode perdoar, tanto que perdoou os pecados. Por isso que eu disse que a bênção maior que o pecador deve buscar na sua vida, a bênção do perdão dos seus pecados, que só pode ser outorgado por Deus, pelo Filho de Deus. Foi por isso
que Deus enviou seu Filho para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque o pecado traz em si um poder que aprisiona, assim como aquela situação de aprisionamento sobre aquela cama estava na vida daquele homem, impossibilitado de andar, impossibilitado de se locomover. Assim é o pecado na vida da pessoa, impossibilita, trava, deixa a pessoa sem mobilidade diante de Deus. Não é uma pessoa livre, é uma pessoa privada de sua própria vida e de liberdade. Mas em Deus, através de Cristo, nós recebemos o perdão. Por isso que a Bíblia diz que nós somos libertos, nós vivemos a lei da liberdade, nós fomos livres pelo sacrifício de Jesus Cristo e vivemos a liberdade no Espírito, uma vida nova no Espírito. O que aconteceu com aquele homem naquele dia foi que ele estava tendo um novo começo, uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo tempo. Agora não ficaria mais restrito, não ficaria mais impedido, não ficaria mais imobilizado, estaria livre para viver a sua vida. Por isso que a cura foi algo que aconteceu em segundo lugar, por causa da murmuração daqueles homens que ali estavam. Jesus fez questão de provar que o Filho de Deus, ou o Filho do homem, conforme a expressão que ele mesmo usou, tem na terra poder para perdoar pecados. Dirigiu-se ao paralítico e disse: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem se levantou, pegou a caminha, a maquinha e foi embora para sua casa na presença de todos, para provar que Jesus tem poder de perdoar pecados. E essa verdade está expressa na palavra de Deus. Todos nós somos pecadores, a Bíblia é clara em afirmar: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus também diz, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia é clara em enfatizar que este é o grande problema do ser humano, é o grande problema da humanidade, o problema do pecado, porque foi por causa do pecado que entraram no mundo todas as mazelas, doenças, males, maldições, tudo de ruim que acontece com o homem, a causa é o pecado, que entrou no mundo pelo próprio homem, mas o próprio homem não poderia e não tem condição de resolver o pecado, que ele mesmo foi o agente que trouxe à humanidade. Só Deus, na sua graça e na sua misericórdia, e através de seu Filho Jesus Cristo, ele veio para tirar o pecado do mundo. Portanto, quem crê em Jesus Cristo, como aqueles homens creram, quem se aproxima de Jesus, como aqueles homens se aproximaram, quem se põe na presença de Jesus e aos pés do Senhor, como aquele paralítico se pôs, pode crer e confiar que seus pecados serão perdoados, porque Jesus perdoa todos os pecados. O mesmo poder manifesto lá em Cafarnaum é o poder que está presente hoje, aí mesmo onde você está, ouvindo esta aula. Jesus tem o poder de perdoar os seus pecados, se você com fé se aproximar dele, clamar, suplicar, arrepender-se dos seus pecados e buscar viver na presença dele uma vida nova. Você vai ter dele o poder, a capacidade, a condição de levantar-se pelo poder de sua palavra, pelo poder que o próprio Jesus tem, pelo Espírito Santo que passa a habitar na vida do homem regenerado, transformado, nascido de novo. Esse é o grande milagre. Esta é a grande maravilha. Não há milagre maior do que esse, do que a restauração de uma alma, o perdão dos pecados, porque envolve uma nova vida aqui e envolve uma eternidade de paz, uma eternidade de bênção. A vida nova que aquele homem teve representa a nova vida que tem o pecador em Cristo Jesus. Uma vida de liberdade para a glória de Deus. Porque quando aquele homem sai na presença de todos, claro que os críticos de Jesus, eles não se alegraram com aquilo. Veja que coisa terrível, como é o coração duro de alguém que não consegue ver as grandezas de Deus por causa da sua dureza de coração e dos seus preconceitos e tantas outras coisas ligadas àquilo que ele chama de religião. Essa era a situação daqueles líderes religiosos, mas as pessoas que ali estavam, ao ver o paralítico sair, viram o que Jesus fizera e glorificaram a Deus. Então, através da vida daquele homem, Deus foi glorificado.
Então, através do perdão do pecado, da nova vida em Cristo Jesus, vivemos agora para a glória de Deus. Esse é o princípio do perdão dos pecados. Somos perdoados para quê? Para viver uma vida para a glória de Deus. Glória aqui e glória na eternidade, pelo poder do grande perdão de Deus em nossa vida. Agora, uma coisa importante também, já que estamos falando do perdão, é que uma vez perdoado, nós saímos para viver para a glória de Deus e também nós transmitimos o perdão e vivemos o perdão. O mesmo perdão, porque a Bíblia diz que assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar-nos uns aos outros perdoados, sendo perdoados e perdoando uma nova vida, um novo tempo, um novo momento. Esse é o princípio maravilhoso desta lição que nós estamos estudando, da cura do paralítico de Cafarnaum. É a cura, mas veja que a cura principal foi a cura do espírito, a cura da alma, a cura espiritual. A cura do corpo é uma bênção, é uma coisa maravilhosa, mas é limitada. Um dia tudo acaba, mesmo que a pessoa tenha saúde 100%, um dia o seu corpo mortal vai terminar, não vai ter mais condições de sobreviver na face da terra, mas a alma, o espírito, essa coisa invisível, essa parte espiritual, imaterial do homem, é algo que não tem fim, e o perdão dos pecados resolve o problema desse espírito, dessa alma, para que possa estar na presença de Deus. O homem foi perdoado e saiu para viver uma nova vida, assim como nós em Cristo Jesus fomos perdoados e vivemos uma nova vida, mas uma vida nele, para um dia retornarmos a ele, para estarmos na presença dele, conforme diz o livro de Apocalipse, que Deus estabelecerá seu trono e os seus servos o servirão. Verão o seu rosto e nas suas testas estará escrito o seu nome. Então essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus, porque fomos alvos do grande milagre, o milagre do perdão dos pecados. Por isso podemos dizer, nosso Pai Celestial, te louvamos e glorificamos pelo perdão dos nossos pecados. Ó Deus, guarda-nos e limpa-nos de todo mal que a cada dia nós cometemos. Purifica-nos a cada dia pela Tua palavra, pelo sangue de Jesus, para que possamos viver para a Tua glória. Que Deus abençoe, que Deus lhe guarde e que o Senhor lhe conserve, vivendo para a glória dEle.